Cumprimentar, salvo engano, é um casal que eu os avistei com uma bebê, a Jéssica e o Daniel. São vocês, né? Que Deus abençoe. E o bebê, cadê o nome dele aqui? Samuel, que Deus abençoe o Samuel. Sejam muito bem-vindos, viu? Essa igreja está cheia de crianças, né, Uli? E cada vez chegando mais. Dia 9 de novembro, estou certo, Roberto? 9 de novembro, nós teremos um chá de bebê especial para Uli e a sua bebezinha Angelina. Que honra, Angelina. Fiquei pensando, e eu acho o nome lindo. Eu acho o nome da minha avó era Angelina. Então, que Deus abençoe cada dia a sua vida. Viu, Uli? Dia 9 de novembro, nós vamos falar depois mais próximos aí, para que cada um dos irmãos se envolva, os pequenos grupos. Nós estaremos então nesse dia. Amados irmãos, Gênesis 45, diz assim a palavra do Senhor, verso 1. Então José, não conseguindo se conter, diante de todos que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Amém. Oremos mais uma vez. Amado Deus, nós lemos a tua santa palavra, que o teu Santo Espírito trabalhe nas nossas vidas, que nós possamos a cada dia amar a tua palavra, e que o teu Santo Espírito aplique nesta noite tudo que o Senhor mesmo preparou a nós, de maneira que sejamos revestidos da tua graça e do teu poder, e que o Senhor faça de nós servos do Senhor, que celebram a tua doce voz. Nós oramos humildemente. Fale conosco, Senhor. Assim nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos aqui agora, nesse momento tão especial, esse momento onde José se revela aos seus irmãos. Nós já vimos, e no capítulo 44, nós vimos o quanto que José foi duro com os seus irmãos. Era necessário. José estava, na verdade, tratando o coração dos seus irmãos. Mas debaixo daquela postura dura, muitas vezes parecendo que queria o mal dos irmãos e eles não sabiam quem estava diante deles, esses irmãos estavam sendo cuidados. Esses irmãos estavam sendo, na verdade, fruto do amor de José. Porque José já havia entendido que quem colocou ele no Egito não foi os irmãos, mas sim a providência graciosa e misericordiosa de Deus. E agora, meus irmãos, José, plenamente resolvido, sabendo ele que os seus irmãos, inclusive, manifestaram profundo desejo de não deixar Benjamim, que era o irmão mais novo, passar pelas mesmas coisas que eles fizeram com José. José agora vai se revelar a todos os seus irmãos, como nós lemos. Deus está mostrando um plano, sobretudo, gracioso e salvador sobre todos os irmãos, os filhos de Jacó. Deus está mostrando um plano gracioso para com a casa de Abraão, com os filhos de Israel. Um período agora onde a fome estava estabelecida, mas Deus já esteve preparando algo tão maravilhoso para cuidar e salvar toda essa família da fome. Esse plano gracioso
tem a mão direta de Deus, a providência direta de Deus, mas agora nós vamos ver essa revelação de José aos seus irmãos. Mas, amados irmãos, mais uma vez eu repito, essa história aponta claramente para a pessoa de Cristo Jesus, porque José é um tipo de Cristo. É o que nós chamamos na teologia um tipo, é uma pessoa que existiu, que viveu dentro do contexto dele, mas que aponta característica da sua história e da sua vida para a pessoa de Cristo Jesus. Então, amados irmãos, notem, Deus agora, por meio de José, realiza uma salvação, uma ação graciosa, mas tem um detalhe importantíssimo. É um plano bendito de salvação, contudo, exclusivo. Não é para todos. Não é para todos. Observem, mais uma vez, eu convido você que está com a sua Bíblia aberta, a nós lermos juntos. Verso 1, vamos lá bem forte. Então José, não conseguindo se conter, diante de todos que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Notem, meus irmãos, José pede para que todos os egípcios saíssem da sala. Ficou apenas os irmãos de José. Ficou apenas os filhos de Jacó, e José dá uma ordem dizendo: saiam todos os egípcios. E o texto então aponta, essa relação nós temos que entender sempre, nós temos um Deus que salva, mas amados irmãos, Deus salva através de um plano de chamar um povo escolhido nele, um povo exclusivo para ele, como nós vimos hoje pela manhã, coincidentemente. Hoje pela manhã nós estudamos a respeito da eleição, essa eleição graciosa ao Senhor. O profeta Jonas escreve: ao Senhor pertence a salvação. Nós vimos hoje pela manhã que muitos são chamados, a pregação é para quem? Para todos, mas a salvação não é para todos. A salvação é para um povo que Deus chamou, que Deus escolheu, que Deus separou e chamou para que pudesse experimentar dessa graça maravilhosa de ser escolhidos do Senhor. A palavra de Deus aponta, nós temos aqui que José chama esse grupo para fora. O texto então diz que os irmãos ficam diante de José. E notem também, amados irmãos, José, claro, precisava tratar o que estava pendente. Ele tinha que se revelar a eles e ele tinha que contar a respeito do que aconteceu. Então, de maneira graciosa, José pede para os egípcios saírem da sala para não expor os próprios irmãos. De uma maneira graciosa, ternura no coração de José pelos seus irmãos, ele pede para que os egípcios saiam da sala. E José então vai se dar a revelar aos seus irmãos de uma maneira tão especial, de maneira tão singular, mas sobretudo de uma maneira exclusiva. Amados irmãos, isso é importantíssimo. Eu falei pelo início desse culto. A reunião e a congregação é uma coisa linda. Tantas pessoas de diferentes culturas, idades, vêm para prestar um culto. É uma relação de um culto, onde há um culto solene, uma congregação. Mas Deus traz os seus filhos, e os filhos do Senhor têm prazer de estar na presença de Deus, porque entendeu que foi chamado por Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos pregar em todos os lugares, nós devemos pregar e ir e anunciar o Evangelho, mas nem todos atendem a esse chamado, nem todos ouvem esse chamado, mas havia um plano de salvar um grupo que não merecia ser salvo, um grupo que poderia ser condenado. Nós falaremos mais sobre isso, assim como eu e você.
nós não merecíamos ter sido chamados por Deus, mas Deus olhou para nossas vidas com misericórdia. Deus olhou antes que nós existíssemos, para que não fique dúvidas, que não foi por nada do que você fez ou do que você faria, mas sim porque Deus, na sua soberana e maravilhosa graça, decidiu chamar um povo exclusivo, e como disse o profeta Jeremias, com amor eterno eu lhes amei, e por isso com bondade eu lhes atraí. Amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor por isso. A palavra de Deus diz então que José tira aqueles homens para não expor o que iria tratar de maneira velada com os irmãos. Mas agora eu chamo a sua atenção para o verso de número 3. Vamos ler mais uma vez juntos, a uma só voz? Verso 45, Gênesis 45, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: e disse a seus irmãos: eu sou José. Até aqui, até nesse período aí da parte A do versículo 3. Eu sou José. Imagine, meus irmãos, que até então, esses 11 homens, esses homens estão diante de Zafanate Paneia. Esse era o nome de José no Egito. E os irmãos de José, eles viveram muitos e muitos anos tentando esquecer desse nome José. E diante de Zafanate Paneia, eles estão agora numa grande enroscada. Eles estão diante de uma situação que, na verdade, eles são indesculpáveis. Eles foram pegos. Havia uma taça, havia um copo no saco de cereais de Benjamim. Não havia dúvidas que eles eram culpados. E eles estavam ali, sem saber o que fazer, mudos, calados, diante de Zafanate Paneia. E de repente, agora, de um momento onde Deus, com a sua providência, descortina esse momento, e José diz: eu sou José. Acontece a revelação, acontece esse momento tão esperado e especial. José não se continha mais, mas note, quando José se revelou, ele falou na língua dos próprios irmãos, ele falou na língua do coração. Ele não tinha um intérprete na frente dele e dos irmãos, mas ele fala: eu sou José. E aqueles homens ficaram todos perplexos, admirados, e naquele momento, diz o texto, um momento cheio de emoções, carregado de emoções, em choro, José se revela aos seus irmãos. Amados irmãos, louvado seja o nosso Deus, porque um dia, um homem casado, ou prestes a casar, estava quase interrompendo o seu casamento. Ele estava meio assim dizendo: eu vou deixar essa jovem, não vai ter mais casamento, não sei o que eu faço da vida. Mas um anjo, abra aí a sua Bíblia em Mateus 1:21. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Vamos ler do verso 19. Vamos juntos até o 21? Se a sua versão é muito diferente, você acompanha aqui na projeção, tá bom? Vamos lá juntos. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém... Enquanto ele, verso 20, vamos juntos. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José,
filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de... porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha só, nós temos aqui agora o nome de José. Quando é revelado, ele é revelado para salvar os seus irmãos, salvar da fome. Mas agora, nós bem sabemos que o nome que está acima de todo nome foi dado a um menino, a um bebê, e o nome dele é Jesus, e o nome dele foi dado como Jesus, porque é aquele que salvará o seu povo dos seus pecados. Quando nós observamos isso, nós temos que notar que quando José revela-se, quando José dá a se conhecer, naquele momento os irmãos ficam admirados, eles não têm palavras, eles estão calados diante de José. E agora, Deus, com a sua maravilhosa graça, envia o seu único filho, o seu filho unigênito, para que ele fosse aqui, concebido num ventre. Maria foi ali a barriga que recebeu o Santo de Deus. E aquele homem pensando, mas o que é que acontece? E dentro daquele ventre havia a pessoa de Cristo, e o seu nome é Jesus, e a declaração é clara, ele tem esse nome porque ele salvará o pecado do seu povo, salvará o seu povo dos pecados cometidos. Amados irmãos, nós vivemos um tempo onde o nome de Jesus tem sido banalizado. Já passou um pouco da fase de colocar adesivo no carro com o nome de Jesus, né? Graças a Deus por isso, porque ô época e que mau gosto, sobretudo porque o nome de Jesus, ele não é um nome para ser colocado no carro, não é para colocar na roda ou no umbral da porta, melhor dizendo, apenas com a intenção dizendo, que nome bonitinho. Esse nome é santo, esse nome tem que ser visto e observado e ouvido com reverência, com temor e não banalizado. Nós vivemos um tempo onde o discernimento em tratar a pessoa e o nome de Jesus, muitas vezes é assim, tanto faz como tanto fez. Mas o nome de Jesus é o nome do Salvador. Quando José se dá a conhecer aqueles homens, imagine, aqueles homens passaram tanto tempo tentando esquecer do nome e da pessoa de José, e de repente, aquele homem diz, eu sou José. Você já deve ter visto que quando nós tomamos um susto muito grande, nós ficamos sem palavras, ficamos atordoado. Imagine aquela cena. Agora, eles estão diante daquele que eles sempre tentaram esconder, eles sempre tentaram esquecer, mas agora ele diz, eu sou José. E notem, diferente do que você pode imaginar, nós estamos na mesma situação daqueles irmãos, mas o nosso pecado é muito maior do que aqueles homens fizeram. Nós, na verdade, pecamos, fomos cruéis, fomos indiferentes, nos rebelamos contra Deus, desprezamos a Deus, fomos ingratos com Deus. E Deus, de maneira tão graciosa, Ele vai se revelar ao nosso coração com convicção de pecados, de maneira que eu e você, tenhamos o coração, o discernimento que agora estamos diante de Jesus. Uma das coisas mais especiais que nós podemos experimentar é a ação do Espírito Santo, produzindo em nós convicção de pecados.
só pode experimentar convicção de pecados, Priscila e Paulo, se de fato Cristo se revelar, se de fato Cristo descortinar o seu coração e ele se revelar dizendo: eu sou Jesus. E diante disso, o pecador se curva, diante disso, o pecador se humilha, e diante dessa revelação, o pecador clama: tenha misericórdia de mim, Senhor. A palavra de Deus revela que Zafanate Paneia deveria ser o juiz. Quando ele se revela, né? Eu não sou o Zafanate Paneia. Eles já estavam pensando: vamos ser enforcados, vamos ser aprisionados aqui perpetuamente, nunca mais veremos o nosso pai, nunca mais veremos as nossas famílias, mas agora ele declara: eu sou José. Eu imagino, piorou agora que ele vai picar nós em pedacinhos, agora que não sobra nada para nós, o nosso juiz é José. E amado irmão, nota e presta bem atenção nisso, aquele que deveria ser o juiz e condenar, ele se revela como um Salvador gracioso, e isso é importantíssimo você notar. Ele se revela de maneira graciosa, e ao invés de julgá-los, declarar culpados, declarar que eles estavam banidos da presença para sempre. José trata com misericórdia, e isso aponta para aquilo que Jesus Cristo fez e está fazendo ainda hoje. Quando ele se revela ao seu coração, ele não se revela como aquele juiz que vem para te condenar e te lançar no inferno. Se hoje Jesus se revelar ao seu coração, e esse é o desejo do pregador, desejo daquele que expõe a palavra de Deus, que Cristo se revele ao seu coração. Ele só se revela porque ele já tem o desejo de salvá-lo e alcançar a sua vida com misericórdia e graça. Ele se revela, Jesus, não como um juiz hoje, mas sendo rico em perdoar. É por isso que o seu nome é perdoar. Ele veio para perdoar os pecados do seu povo. Amados irmãos, nós temos um homem nas Escrituras, ele foi chamado de Saulo, seu nome judaico, depois Paulo, seu nome em contexto mais amplo, grego. Mas o apóstolo Paulo disse assim: eu sou o principal dos pecadores. Por quê? Porque Saulo, perseguiu a igreja do Senhor Jesus. Saulo foi um blasfemo. Saulo tripudiava do nome de Jesus. Quando ele encontrava um seguidor de Jesus, ele queria matá-los. Saulo tinha aversão ao nome de Jesus. Mas um certo dia, abra sua Bíblia aí comigo, por favor, Atos 9. Vamos ler juntos mais uma vez? Atos capítulo 9, verso 3. Nós leremos até o 5, 9, 3. Vamos juntos? Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele respondeu, verso 5, Senhor, quem é você? Vamos juntos. E a resposta foi:
eu sou Jesus a quem você persegue. Presta bem atenção, o maior dos pecadores agora tem a revelação de quem Jesus é. Jesus se revela a Saulo. Jesus sendo perseguido por Saulo. Jesus sendo perseguido por meio de cada cristão que confessava o nome de Cristo. Agora, quando Saulo merecia uma guilhotina, quando Saulo merecia ser fulminado por Cristo, Jesus se revela a Saulo, carregado de amor, de maneira tão maravilhosa, inunda o coração de Saulo de amor, e Saulo, ele declara o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, como eu posso caminhar. Saulo deixa de lutar contra Deus, Saulo se rende ao Senhor Jesus. E essa revelação acontece porque Saulo ouviu a voz do Senhor e teve uma revelação pessoal de Jesus Cristo na sua vida. Amados irmãos, eu desejo que o Espírito de Deus revele Jesus ao seu coração. Conhecer Jesus não é ter uma religião apenas. Conhecer Jesus é experimentar desse maravilhoso amor de Cristo, constrangendo o nosso coração e não restando outro caminho que não seja amá-lo, segui-lo e nos arrepender de quem nós somos. Quem nós somos? Miseráveis, vios, pecadores. Amados, a ação de Deus é em chamar o seu povo. A ação do Espírito Santo é revelar Cristo. Eu desejo, de todo o meu coração, que você não esteja no grupo que foi colocado para fora da sala, mas que você hoje, no tempo maravilhoso, esse tempo perfeito da graça de Deus, se revele ao seu coração como Jesus, o Senhor da sua vida, o sentido da sua história, o objetivo, cada dia maior da sua existência. O nome de Jesus é o Salvador, veio para nos salvar, aquele que deveria nos condenar, hoje estende o seu favor e as suas misericórdias. E nós temos em Jesus, na pessoa de Jesus, no nome de Jesus, além de Salvador, abra sua Bíblia aí comigo em Jeremias 23, 6. Profeta Jeremias 23, 6. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos mais uma vez juntos. 23, 6. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado Senhor, justiça nossa. Amados irmãos, Jesus é o nosso Salvador e Jesus também é a nossa justiça. Ele liquidou todo o nosso débito. A nossa salvação é obra meritória de Cristo. É Ele que pagou na cruz todos os nossos débitos. Aqueles que são alcançados por essa graciosa revelação, Cristo paga a nossa dívida. Cristo vai fazer essa obra através da cruz, sendo a nossa justiça. Ele paga o nosso débito, Ele vive de maneira santa e perfeita sobre a terra, Ele obedeceu perfeitamente a lei, e Ele atribui a todo aquele que reconhece Cristo, aquele que o conhece, como alguém justo, justa. Por quê? Porque o texto aponta, Ele será chamado Senhor,
justiça nossa. Tudo que lhe falta como um homem justo, Cristo viveu e se entregou de maneira perfeita, a sua vida e a sua entrega, para que Ele pudesse revelar ao seu coração hoje, como seu Salvador e como seu justificador. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O meu desejo, mais uma vez eu repito, é para que nós tenhamos de fato entendimento, o que representa a pessoa e o nome de Cristo. A obra de Cristo foi embebida de sangue. O seu nome, ele é cheio, ele é cruento. A obra que Cristo realizou na cruz do Calvário é de sofrimento muito maior do que José passou. Nenhum homem sobre a terra experimentou tamanho sofrimento como Cristo na cruz, para que você hoje, para que nós hoje fôssemos considerados justos diante do Deus Santo. José sofreu, mas naquele momento ele apontava para aquele que um dia viria e sofreria, e o sofrimento dele seria físico, mas também espiritual, porque ele foi afastado da presença do Pai, para que naquele momento da cruz, ele experimentasse todas as angústias infernais, para que você experimentasse daquilo que ele conquistou. Ele sofreu para que você pudesse hoje dizer: oh, maravilhado Senhor Jesus, como é bom saber que essa obra foi realizada por minha vida. O Senhor realizou essa obra por mim. Hoje, nós estamos num período tão maravilhoso. O que eu quero dizer de maneira a fechar essa mensagem nesta noite? Eu queria muito que o Espírito de Deus viesse agora sobre o seu coração e apertasse o seu coração, para que Cristo seja revelado na sua alma, para que Cristo se revele no seu entendimento, nos seus pensamentos, e de uma maneira tão especial, que Cristo possa se revelar, sendo esse nome, que está acima de todo nome. Amados irmãos, toda essa ação de José se revelar aos seus irmãos, mostra um plano gracioso de Deus para com o povo de Israel. E o povo de Israel é a igreja do Antigo Testamento. Deus providenciou José, Deus providenciou o governo de José para que houvesse cereais, alimento. Da mesma maneira, mas agora de maneira mais poderosa, completa, Cristo Jesus foi enviado por Deus para hoje ser o Salvador, o justo de Deus na sua história, para que você o conheça como Senhor gracioso sobre a sua vida, porque um dia Ele se revelará a todos, e todos que não estiverem com Ele na sala, conhecerão o reto e justo juiz. Esse é um convite que nós temos da palavra do Senhor, que você celebre a pessoa de Cristo na sua história, que você celebre a alegria de ser um servo de Cristo Jesus, porque dentre tantos, Deus lhe amou e lhe chamou com amor eterno, para que você, a sua família, o seu casamento, a sua geração futura, os seus filhos, conheçam a revelação de Jesus Cristo na sua história. O que adianta o mundo ganhar o mundo todo e perder a sua alma? A revelação de Cristo hoje é uma revelação graciosa. Eu convido você, pastor, como eu posso conhecer Jesus? Uma das maneiras é você fazendo isso, vindo aos cultos, ouvindo a palavra de Deus, mas sobretudo, nós temos hoje nas nossas mãos as Escrituras. Leia as Escrituras não como uma obrigação. Peça ao Senhor: Jesus, revela-te a mim.
Edifica a minha alma, Jesus. Eu necessito da tua revelação, Senhor. Enche-me da tua santa presença. Revela-te através dessa leitura, Senhor, a minha alma. Esse é o meio que o Senhor hoje se revela a nós, pecadores. Pecadores, sim, mas que hoje experimentam do favor gracioso de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você, então, para nós orarmos. A equipe de música vem aqui à frente. Eu convido você a ficar de pé. Vou fazer aqui uma menção do que nós vimos no capítulo 44, quando Jesus, ou melhor, quando José aperta os seus irmãos. O objetivo era que os irmãos de José mostrassem, revelassem-se arrependidos do que havia cometido. E não tem como não fazer o link. Jesus só se revelará hoje. Jesus só se revelará, talvez, se amanhã dá tempo, se ele não voltar antes, amanhã. Aqueles que estão convictos pela ação do Espírito de Deus, da sua pecaminosidade, e deseja arrependimento, deseja caminhar com Cristo verdadeiramente. Eu tenho falado já de muito tempo, nós vivemos uma época do evangelho barato. Venha para Jesus e continue do mesmo jeito que você sempre viveu. Esse não é o modus que Cristo, que Jesus se revela aos seus escolhidos. Os escolhidos do Senhor experimentam de uma convicção de pecados, que faz com que esse homem, essa mulher, essa jovem, diga: Senhor, eu lamento muito por ter desprezado o Senhor por muito tempo. Eu lamento muito ter escolhido caminhos tortuosos, que eu me envergonho de ter praticado tudo isso. Mas obrigado, Senhor, porque essa convicção de pecados, ela é viva e está aqui agora na minha alma. Eu convido você, não desperdice a oportunidade, mas que você declare: Senhor, como é bom ter essa revelação tão maravilhosa, que Tu és Jesus, o meu Salvador, o meu justificador e justo Senhor. Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Eu convido você a orar nesse momento ao nosso Deus, que você faça uma oração dizendo: Senhor, estou aqui, eu quero caminhar com o Senhor revelado na minha história. Eu não posso mais viver com Jesus apenas distante. O Jesus dos meus irmãos, do pastor, da minha esposa, da minha mãe, do meu pai. Eu quero de fato, Senhor, experimentar a cada dia o Senhor se revelando ao meu coração. Traga sobre o meu coração convicção de toda aquela falta, ou produzido por faltas que cometi contra o Senhor. Trata o meu coração, Senhor. Limpe a minha vida mediante a Tua obra na cruz do Calvário. E que eu jamais, essa é a verdadeira conversão, eu jamais olhe para trás, mas que os meus olhos estejam em Cristo, na pessoa de Jesus, e nesse nome eu possa caminhar para a glória do próprio Salvador da minha vida. Cantemos ao Senhor esse cântico.
Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Seja o nosso Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado, porque o Senhor veio a esse mundo para salvar o teu povo, povo escolhido do Senhor, e perdoar, não de maneira gratuita, pelo contrário, por meio de preço, e preço de morte, morte na cruz. Mas louvado seja o teu santo nome, Jesus, porque o Senhor é o próprio Deus encarnado, e a sua obra foi eficaz, e ao terceiro dia o Senhor ressurgiu dos mortos, e o Senhor abriu um novo e vivo caminho, para que todos agora nós possamos confessar e declarar que só há salvação pelo nome maravilhoso e doce de Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, porque eu creio que o Senhor já se revelou a muitos que aqui estão, e tem se revelado a cada um dos teus filhos e tuas filhas que aqui congregam. Que o Senhor continue, ó Senhor, nos conduzindo como aquele que de fato é o Senhor das nossas vidas.
que nós tenhamos em mente, com a consciência viva, que nós merecíamos condenação das mãos do Senhor, mas o Senhor se transformou no nosso Salvador, sendo o Senhor imolado na cruz do Calvário. Que o Senhor traga essa consciência para vivermos uma vida separada, consagrada e verdadeiramente rendida a Ti, Jesus. Que nós tenhamos mais do que uma canção nos lábios, nós possamos ter um coração que alegra em viver a vida de Jesus Cristo. Molde-nos como igreja, faça de nós discípulos apaixonados por Cristo. Que o Senhor nos molde cada dia mais como maridos, homens, esposos, rendidos a Cristo Jesus. Que as nossas esposas sejam consagradas ao Senhor, nossos filhos Te conheçam, Senhor, e eles vejam em nós a paixão que temos pelo Teu nome. Que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, consagre os nossos lares e que haja paz nos nossos relacionamentos. Que cada família, cada casal aqui, Senhor, experimente da Tua doce presença dentro das nossas casas. Cobre-nos com o Teu poder, nós oramos humildemente. E assim, irmãos, agora, que a graça do Senhor Jesus, e o amor de nosso eterno Deus e Pai, e o poder do Espírito Santo, que nos convence da justiça, do juízo, possa estar sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.